Nesse vídeo aqui eu vou passar pra te dizer que cada um tem a sua história. Cada um tem o seu tempo, sabe? É muito particular. Quando vai acontecer, quando vai realizar e o que vai acontecer, o que vai realizar. Quais dos desejos que você tem são intrinsecamente seus e quais são dos outros. Enfim, esse vídeo é para contar um pouquinho da minha história. Uma mulher de 40 anos que tá começando tudo de novo. Tá se aventurando, tá abrindo um campo de possibilidades, muito animada e otimista, mas cheia de medo também. O primeiro vídeo oficial, assim, que eu fiz pra cá foi julho de 2025, do ano passado. Ainda não tem um ano, mas tem quase um ano. E foi sobre a crise dos 40. Eu tava com 39, na iminência de fazer 40, e aí bateu uma crise. E... enfim, que me trouxe muitas reflexões muito importantes. Acho que esse vídeo vai ser meio longo, mas vai ser espontâneo e fica aí comigo se você quiser acompanhar essa história. Então, fiz 40 anos, né? Fiz em março desse ano, 40 anos. E fazer 40 anos me fez ter muitas reflexões. Acho que pra começar a falar disso seria importante contar um pouquinho da minha história, né? É isso, eu sou Lueni, sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, e embora tenha morado em muitos bairros do Rio de Janeiro, originalmente eu sou tijucana, e, enfim, filha de pai e mãe presentes, à medida do possível, um irmão 8 anos mais novo do que eu, e acho que o fato determinante sobre a minha história é meus pais se separam aos meus 11 anos de idade, e aí isso muda muita coisa na minha vida. Meu pai sai de casa, vai viver com a namorada, esposa, enfim, dele, e deixa eu, minha mãe e meu irmão, e me responsabiliza a cuidar da minha família. Ele sai de casa, não conversa com a minha mãe, chama a filha de 11 anos pra conversar, pra contar que agora ele tem uma namorada e que ele vai viver com ela e que a partir daquele momento eu era responsável pela casa. Eu deveria cuidar da minha mãe e do meu irmão. Eu lembro que a minha resposta pra ele foi: tá, mas como é que a gente vai fazer com a chave? Você vai continuar tendo a chave da casa? Porque na minha cabeça, uma vez que ele não morasse mais lá, ele não tinha direito à chave, né? Enfim, acho isso bem simbólico. Bom, isso determina muita coisa da minha personalidade. Ali eu realmente vesti essa camisa de que eu era responsável pela família. E assim eu fui por muitos anos, mesmo assim. O que eu acho que me salvou nessa história foi o fato de ser atriz, de ser apaixonada por teatro. Com 7 anos de idade eu já fazia teatro, eu comecei na escola, tive sorte de ter um colégio que super estimulava culturas, levava a gente pra peças de teatro e tal. Então muito cedo eu sabia o que era teatro e muito pequena eu pedi pra fazer cursos, meus pais me colocaram e tudo mais. E eu acho que o teatro me fez saber me comunicar, me fez ter muitos amigos, enfim, olhar o mundo de outras perspectivas, porque é isso, né? Interpretar personagens é olhar outras realidades e se colocar no lugar de outras pessoas. Então, esses mundos possíveis talvez tenham me salvado de alguma maneira, sei lá, pra seguir sendo eu em algum lugar. Porque dentro da minha casa, eu era a filha mais velha que cuidava do irmão mais novo pra mãe trabalhar, que administrava a relação do pai e da mãe pra não ter briga, que falava de todas as demandas que o meu irmão precisava pro meu pai, pra ele não contestar a minha mãe, e e era interlocutora da minha mãe também, porque eu não queria que ela se desgastasse com meu pai, fosse machucada pelo meu pai, que sim, foi um cara que pagou pensão, foi um cara que me botou pra estudar teatro, que pagou os meus cursos, mas que sempre fez questão de jogar na cara tudo o que ele fazia por mim. E eu, por muitos anos, me sentia em dívida com meu pai. Que eu tinha que dar certo, que eu tinha que fazer as coisas que ele esperava, porque ele pagava, ele estava investindo em mim, como se isso fosse um favor e não fosse uma obrigação. Bom, dito isto, eu contei um pouquinho da minha história pra falar o que eu me tornei ao longo desses anos, né? Com 24 anos eu saio de casa, do meu primeiro casamento. Eu namorei um cara mais velho, 7 anos mais velho do que eu acho que... eu hoje acho que é uma diferença de idade bem significativa, principalmente ali aos 24 anos. Me casei, era um relacionamento completamente abusivo e... enfim,
que era uma pessoa me dizendo tudo que eu tinha que fazer, como eu tinha que fazer e me podando o tempo inteiro. Mas graças a Deus eu fui. Graças a Deus e graças à minha expertise, aos meus incômodos, a minha curiosidade sobre a vida e a minha capacidade de olhar o entorno, que eu vi que aquilo não estava bom pra mim e eu saí fora aos 28 anos. Eu tenho muito orgulho de ter feito isso cedo. Feito isso, eu voltei a morar com a minha mãe e com o meu irmão, porque eu precisava restabelecer minha vida. Esse relacionamento me deixou bem endividada. Não eram dívidas minhas, eram dívidas dele no meu nome. Mas isso é papo pra um outro vídeo. E, enfim, precisei recomeçar. Aí, consegui um trabalho, eu sempre fui freelancer. Além de atriz, eu sou maquiadora e caracterizadora. E eu peguei uma série grande na época, que eu tenho um carinho por essa série, posso até falar, chama Santo Forte, pra EXN. É uma série muito deliciosa sobre a história de um policial que é uma espécie de vidente. Ele pega no dinheiro dos passageiros e aí o passageiro que precisa de ajuda, ele vai ali intervir. Então, enfim, se quiserem assistir, tá na Globoplay. É bem legal. Ela é antiguinha, mas ela é bem gostosa. Com o Vinícius de Oliveira, o ator que fez Central do Brasil. Bom, fazendo essa pausa para dicas culturais... Essa série me fez eu me reerguer, assim, aí eu aluguei um apartamento novamente, aí eu tinha voltado a morar com a minha mãe e com o meu irmão, invadi o quarto do meu irmão, fez o meu irmão dividir cama comigo pra poder recomeçar e tal, e assim que eu pude, eu aluguei uma casa maior pra que a gente pudesse se restabelecer, e assim eu fiz. Nesse momento, eu tava com 28, 29 anos, eu queria ter ido morar sozinha, mas eu tava muito insegura de morar sozinha por estar com dívidas e tal, e... com essa coisa da responsabilidade familiar. Meu irmão tava terminando faculdade, começando estágio e tal. A minha mãe, embora trabalhasse, não tava muito feliz com o trabalho. O salão que ela trabalhava tava pra fechar. Enfim, tava um cenário meio delicado. Eu achei que seria prudente, por mim e por eles, morarmos todos juntos de novo. E assim eu fiz. E aí, eu fiz uma coisa muito importante nesse momento. Eu aluguei uma casa no meu nome. Eu fiz toda a burocracia, assim. Eu sei que pessoas fazem isso muito mais jovem, mas pra mim foi muito importante isso, assim. Eu, aos 28 anos, saí de uma relação completamente tóxica, que tinha uma pessoa que me dizia que eu era incapaz de fazer as coisas, que adorava minar os meus desejos, os meus sonhos. E graças a Deus e a mim, eu tinha uma capacidade grande de confiar na minha capacidade e eu não... Enfim, cedi por um tempo ali, mas uma hora acordei. E consegui, e pra mim, alugar esse apartamento foi muito importante pra eu voltar pra mim e conhecer a minha potência, assim, conhecer o meu tamanho enquanto mulher. Porque até então eu era uma menina, né? Fui morar com ele com 24 anos, tendo namorado, comecei a dar namoro aos 21, assim, 28 foi um salto absurdo, assim, eu era outra pessoa. E, enfim, é isso. Aí fui responsável pela casa, fui lá, fui fazer contrato, fui fazer tudo que um adulto funcional faz, independente, né? E é isso. Eu morei uns 4 anos com a minha mãe e com o meu irmão. Esse tempo foi importante pra minha mãe sair desse emprego, pro meu irmão entrar, de fato, no mercado de trabalho, se formar e tudo mais. Passados esses 4 anos, eu falei, bom, acho que é a hora de ter a minha casa de novo, né? Tipo assim, de ter minha casa de novo. Quer dizer, era ter minha casa de novo, né? Mas ter minha casa sozinha, eu queria dar espaço. E aí eu já tinha um outro relacionamento, já tinha um outro namorado, que eu já sondava com ele essa coisa de morar junto, mas ele era um cara que... ele deixou claro desde o início que ele não queria se envolver profundamente, mas eu... como uma boa mulher criada no amor romântico, tinha sempre a esperança que uma hora ele ia ver o quanto a nossa relação era rica e potente e ele ia querer estar junto. Mas cansei de esperar por ele, fui e aluguei meu apartamento. Conversei com meu irmão e tal, a gente rearranjou tudo. Minha mãe ficou morando com meu irmão, eu fui morar... Eu morava em Niterói, no Rio de Janeiro, nessa época. Já tinha rodado alguns bairros, mas assim, nessa época eu morava em Niterói. Esse casamento me levou pra Niterói. Eu terminei o casamento, segui lá, porque eu adorava a cidade. E, enfim, mas Niterói não era uma cidade prática, né? Não é uma cidade prática de se morar se você trabalha no Rio, se você trabalha fora de Niterói. Porque Niterói tem uma ponte e Niterói tem as barcas. Então, eu decidi ir pro Rio e voltei pra onde? Pra Tijuca, que era onde eu sempre quis voltar, que é o meu bairro do coração. É realmente meu lugar no mundo, embora eu me sinta uma pessoa bem desbravadora e bem desapegada. Fui pra Tijuca, aluguei meu apartamento. Uma graça, um apartamento que eu tenho muito carinho, que eu adoro lembrar dele, que ele era fofo.
E hoje eu tenho outro apartamento que já eu vou mostrar, eu vou contar essa história aqui. Mas esse foi a minha primeira casa, então foi bem significativo. Morei nesse apartamento um tempo, o boy vendo o apartamento bonitinho, confortável, eu, a mina legal, uma hora ele tava morando lá. Enfim, moramos juntos, pandemia, cagou a vida de todo mundo, cagou a minha também, né? Esse relacionamento foi ladeira abaixo. A gente ficou morando junto 1 ano e meio, assim, foi bem pouco, assim. E acho que a gente só morou 1 ano e meio junto porque teve uma pandemia no meio. Porque se não tivesse a pandemia, tinha acabado antes. Por mais doido que pareça. Eu acho que a pandemia segurou a gente junto por uma questão de dinheiro, né? Terminada a pandemia, né? Quando as coisas ficaram um pouquinho mais flexíveis, eu terminei esse relacionamento e fiquei morando sozinha. Morei 8 anos, olha, 8 meses sozinha nesse apartamento. E aí, novamente, eu me senti chamada pra cuidar da minha família. E, por favor, gente, eu tô falando isso, eu não tô responsabilizando exatamente eles, mas eu tô, né? E quando eu digo eles, é meu pai e minha mãe, não meu irmão de maneira nenhuma, que o meu irmão é o amor da minha vida. Mas, enfim, senti que era importante voltar a morar com a minha mãe para que o meu irmão finalmente pudesse viver a vida dele. Porque, afinal, ele estava morando com a minha mãe, ele teve um relacionamento também que acabou pandemia, e que os desafios do convívio dali dos três, mãe, namorada, sogra e nora e filho, e, enfim, não deu muito certo. E aí, novamente, eu entreguei esse apartamento que eu amava, e fui morar com a minha mãe. E minha mãe veio morar comigo, ou fomos morar juntas, enfim. Nós moramos 3 anos e meio juntas. E foi bem importante pra minha mãe reajustar a vida dela, pra minha mãe se aposentar e tudo mais. Mas eu senti que eu tava só dando conta da vida, das contas. Foi muito difícil, assim. Eu trabalhava pra pagar as contas, eu tive uma breve experiência do que era morar sozinha ali, quando eu aluguei o apartamento. Foram uns 3 meses morando sozinha, aí o boy veio, aí veio a pandemia, o boy saiu, eu fiquei uns 8 meses sozinha, e aí eu precisei morar com a minha mãe de novo. Então, assim, na real mesmo, eu morei sozinha, não tinha pensado sobre isso, tinha feito essa conta. Eu morei 11 meses, 1 ano sozinha só, nesse apartamento. Então eu não consegui viver isso que eu queria tanto viver. Morando esses 3 anos e meio com a minha mãe, foi muito importante porque eu fui viver isso bem mais adulta, né? Eu acho que a gente foi morar juntas, eu devia estar com 36, 37. E sim, eu tenho uma boa relação com a minha mãe, mas nós somos muito diferentes, assim, muito mesmo. E embora eu sinta que a minha mãe respeite o meu jeito, pra ela é muito difícil entender como eu funciono. E pra mim é muito difícil entender como ela funciona. Na verdade, eu acho que eu até entendo bem como ela funciona. Eu só me sinto desafiada de só aceitar, sabe? Enfim, nós moramos juntas e foi muito importante pra nossa relação, pra gente entender quem a gente era, enfim, pra gente ter vivido ali mãe e filha, que até então a gente não tinha tido isso, sempre teve, foi eu, ela e o meu irmão. Mas assim, eu assumi muito cedo o papel de cuidadora, de administradora, gestora daquela família. E ali, morando com ela, colapsou isso, do tipo assim, cara, meu irmão é adulto, tem a vida dele, eu sou uma adulta, você tá aposentada, cara, tá na hora da gente ter cada um a sua independência, né? Enfim, tivemos rusgas, desgastes, mas a gente, graças a Deus, com diálogo, enfim, e amor, a gente entendeu que cada um precisava ter o seu espaço. Só que, como eu tava bem desgastada nesse tempo, e veio isso, assim, tipo, eu tinha realizado o sonho de ter meu apartamento. E aí veio uma pandemia. Antes da pandemia, eu tava numa ascensão profissional muito importante, de tipo... como eu sou maquiadora, como eu falei, eu tava assinando filmes, séries, eu tava começando a fazer coisas grandes. Até então eu era assistente, primeira assistente, que é uma função importante, mas não é a responsável. E veio a pandemia, isso paralisou. Depois que baixou, que saiu da pandemia, o meu trabalho não voltou a ser o mesmo. A pandemia me fez perceber que eu não sei se eu tava fazendo aquela profissão
porque eu queria ou se é o que foi possível na época, sabe? Porque também tem isso, né? A atriz, eu tive uma crise quando eu terminei a escola. Eu fiz técnico em artes cênicas, eu fiz o segundo grau técnico em artes cênicas, fiz teatro simultaneamente, cursos de teatro, mas eu terminei o colégio com muito medo de fazer faculdade de teatro e não consegui viver disso. Então eu fiz faculdade de cinema. E aí no cinema eu descobri a maquiagem, a caracterização, e aí eu decidi ser maquiadora e caracterizadora porque eu queria ter um plano B pra se a atriz não desse certo, pra se a atriz não desse dinheiro. Enfim. A pandemia me fez revisitar todas essas coisas, pensar sobre todas essas coisas. E esses 3 anos e meio morando com a minha mãe, parece que era eu tentando reorganizar a vida. Reorganizar. Me encaixar de novo, descobrir qual era o meu lugar e, enfim. Passado esse tempo, a gente decidiu cada uma ter seu canto. E aí eu fiquei pensando sobre qual é o meu próximo passo. E aí eu me dei um ano sabático, que eu não posso dar um ano sabático, eu não sou herdeira, né, tenho que trabalhar, mas eu tenho 2 grandes amigos que são minha família mesmo, são meus amigos há mais de 20 anos, que eu tenho uma companhia de teatro, que eu tenho um canal de humor e espiritismo no YouTube chamado Amigos da Luz. Se vocês quiserem conhecer meu canal de humor, é só buscar aqui. E eles tinham um espaço cultural, que era uma casa, que dava pra adaptar um quarto, e eu falei, bom, eu vou pegar esse apartamento pra me dar eu vou pro espaço cultural pra me dar um tempo. E aí eu me dei um prazo ali de até 6 meses, mas acabei ficando 1 ano pra pensar na minha vida. E aí, o que era o meu plano? Agora entra esse apartamento aqui. Bom, eu sempre quis morar em São Paulo. Acho que o meu encantamento com São Paulo vem por 2 motivos. Eu sou fã de Sandy Júnior, bem fã. E São Paulo tinha um encantamento pra mim por ser a cidade deles, a cidade que as coisas aconteciam e tudo mais. Eu também fui muito fã de Chiquititas. E aí tudo era aqui, era no SBT e não sei o que. Então tinha um feitiço com São Paulo. E o meu pai também morou um tempo aqui em São Paulo, a trabalho, e ele ficava indo pro Rio só pra ficar com a gente final de semana e tal. E voltava pra trabalhar. Então eu tinha uma coisa com São Paulo. E aí que eu arrumo um namorado paulista. Nesse rolo todo aí de términos, de não sei o que, nananã, atriz do canal, o meu namorado era uma pessoa que acompanhava o canal e me adicionou no Instagram, a gente começou a conversar. Foi uma conversa muito bacana, enfim, nos conectamos e começamos a namorar. E ele é de São Paulo e a gente ficou 4 anos namorando à distância, 4 anos e meio. Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo. O meu irmão, há pouco mais de 1 ano, também passou numa seleção pra aqui, pra São Paulo. Enfim, eu comecei a achar que a vida tava me trazendo pra cá, que eu precisava vir. E aí, acreditem ou não, eu acredito, aconteceram umas coisas espirituais e místicas na minha vida que foram... enfim, um show que eu fui sorteada pra ver Sandy Júnior no especial da Globo. Eu conheci um cara na fila que leu minha mão. E a primeira pergunta que ele fez, sem saber nada da minha vida, era se eu já tinha me mudado da minha cidade natal. Porque a minha vida só ia prosperar a hora que eu saísse da minha cidade natal. E um tempo depois eu fui numa cartomante muito recomendada, que muitas pessoas vão nela, que ela inclusive tem uma agenda bem disputada. Fui nela, foi uma experiência catártica. E na leitura dela foi a mesma coisa, de tipo, você precisa ir pra São Paulo, você precisa sair da sua cidade. São Paulo vai ser a ponte pra realização do que você precisa, do que você merece. E eu fiquei hesitante, é isso, que 1 ano nesse espaço, esperando, e até que uma hora eu falei, cara, quer saber? A vida é uma só. Eu perdi no meio desse caminho uma tia muito, 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 muito querida, a tia Eva. Ela nos deixou o ano passado, em agosto, e pra mim ela morreu muito jovem, ela tinha 71 anos, era a matriarca da família, era um mulherão, a primeira mulher a trabalhar fora, a ter dinheiro, a comprar um apartamento dela, referência de mulher na família, de uma família humilde, que eu venho de uma família simples, principalmente minha família materna, sem pessoas trabalhadoras mesmo, domésticas, costureiras, faxineiras, enfim. E perder a tia Eva também mexeu muito comigo, do tipo... O que eu tô esperando pra realizar as minhas coisas? E é isso, esse vídeo enorme pra me apresentar pra vocês e dizer que eu tô em São Paulo.
Esse é meu grande apartamento de 30, deve ter uns 34 metros quadrados aqui. Eu tô apaixonada. Ainda tô ajeitando tudo. Ai, meu Deus. Agora eu vou ter que ajeitar a câmera. Ainda tô ajeitando tudo. Mas é o meu cantinho, sabe? É o meu lugar. E esse canal também é uma aposta como essa vinda pra São Paulo. Esse apartamento é uma abertura de oportunidades. E, enfim, esse vídeo é muito mais pra mim, mas se você tá vendo ele, talvez tenha coisas que você precisa ouvir também. Então é isso. Esse é meu apartamento e logo, logo eu conto mais sobre essa história. E na verdade também o que eu queria dizer com tudo isso é: eu sou uma mulher de 40 anos, sem filhos, que não é casada, que tá desbravando o mundo, se permitindo possibilidades, tentando se proporcionar tudo aquilo que aquela criança, aquela adolescente, aquela jovem teve medo de ter porque tinha muitas responsabilidades. E agora, amor, a minha única responsabilidade sou eu mesma. Que seja aos 40, mas que seja aos 40, sabe? Então eu quero fazer as minhas coisas acontecerem porque eu tô aqui pra fazer por mim, para mim. E para aquela Loenezinha pituca que tava cheia de medo, cheia de insegurança, cheia de dúvida, mas que foi muito sábia nas escolhas dela. É isso. Me acompanhe para mais histórias. Beijo.